Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita André Luiz. O tema proposto hoje é Vida sim, suicídio não. Eu me chamo Lilian, sou trabalhadora da casa e estarei com vocês aqui, nestes breves momentos, trazendo esta temática para nosso conhecimento, para nossa reflexão, trazendo essa temática para a tomada de consciência do que é o suicídio, de quais são suas formas, quais são as consequências. Vamos trazer para vocês relatos de espíritos que foram suicidas na Terra e que trouxeram mensagens após o socorro deles para que eles pudessem clarear, para que eles pudessem trazer qual foi a realidade espiritual após o desencarne físico. Então eu convido a todos neste momento para que se sentirem à vontade, fecharem os seus olhos, se conectarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginemos Jesus neste instante conosco, adentrando o nosso lar, mas principalmente adentrando o nosso coração. Que Jesus possa nos acalmar, nos serenar, nos intuir e abrir o nosso campo receptivo para a melhor fala do dia, assim como Jesus possa estar com cada um de nós, dando a consciência e a clareza do que será trazido aqui. Que nós possamos assimilar as lições do dia, colocar em prática, valorizando sempre a nossa vida e auxiliando aqueles que nos rodeiam e que necessitam de uma palavra amiga. Fica conosco, Senhor Jesus, na manhã de hoje e em cada dia de nossa existência. Muito obrigado. Vamos lá? Adentrando o nosso tema. Suicídio, não. Vida, sim. Suicídio. Começo com uma fala que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. A calma, algumas partes eu vou ler, então eu peço licença, perdão. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, porque em muitos casos a loucura leva ao suicídio. Então, calma e resignação, eis os nossos norteadores da fala, eis aquilo que nos mantém na vida, que nos mantém firme, que nos mantém em pé. Suicídio é o ato de tirar a própria vida, o abandono de si mesmo de forma voluntária, que é direta, ou indireta, através de vícios, daquilo que degrada o nosso corpo físico ou o nosso campo psíquico e mental. Assim como também é tudo que faz em conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Ou seja, tudo aquilo que vivemos, que fazemos e que nos apressa, que nos leva a ter um desencarne mais precoce. Por isso que o suicídio é considerado de duas formas: o suicídio direto, planejado, feito pelo desespero, pela falta de resignação ou de fé da vida, ou o indireto, que, como falamos, é o causado por vícios, por declínios morais, por excessos de vários gêneros. Aqui, desde o primeiro momento, eu lembro de André Luiz, que desencarnou por suicídio indireto. Ele teve uma doença do corpo físico, por excesso de bebidas alcoólicas, por uma vida desregrada. E ele foi para o umbral, onde ele era considerado suicida, e ele não entendia por que o chamavam de suicida. Aí, quando ele foi socorrido por merecimento da mãe na colônia Nosso Lar, foi comunicado a ele a forma do suicídio indireto. E ele, com muito pesar, recebeu a notícia, mas se conformou, começou a trabalhar, começou a desenvolver o seu progresso espiritual, com muita humildade. Muito bem, causas do suicídio. Geralmente, são os desgostos da existência, a falta de fé, falta de resignação, desconhecimentos das leis divinas, de sua justiça e de sua misericórdia para conosco, pois aquilo que às vezes nós consideramos um mal, para Deus é o socorro que tanto esperamos, às vezes há século. O materialismo severo, a solidão, a depressão, as enfermidades incuráveis,
as violências ou os maus tratos, abusos de todos os tipos, pobreza extrema, fanatismo religioso, ateísmo, negligência ou abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessões de espíritos. Veja que a lista de causas é imensa, mas destas listas de causa, o que mais pode incitar ao suicídio, o que pode levar mais corriqueiramente as pessoas a este ato? É a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas ao extremos. Elas produzem a covardia moral. Mas, se sabemos que a existência se prolonga, temos paciência e resignação e criamos a coragem moral. A gente troca a covardia moral pela coragem moral. Quando a gente é muito materialista, quando a gente é muito ateísta, a gente tem uma desilusão, um vazio interior. E aquilo nos causa desgosto, ele nos tira o sentido da vida. Se a gente não tem fé no futuro, se a gente acha que a gente não vai encontrar nada, por que a gente vai ficar sofrendo? Essa é a ideia, essa é a principal desesperança, aquilo que incita mais o suicídio. A pessoa pensa, não, eu só tenho essa vida, só tenho isso, estou com tantos problemas, estou com um vazio existencial muito grande, então ela pensa como solução o suicídio, mas não é assim. A vida se processa nos dois planos da vida. Nós temos comunicações de espírito muito antes de Jesus, né? Nós sabemos, como espíritas, com convicção, com fé, de que a vida realmente continua, de que realmente estamos vivos no outro plano, que o plano material é apenas uma cópia do plano espiritual, mas uma cópia ainda um pouquinho que necessita ser trabalhada, vamos colocar assim. Uma cópia que ainda vai ser trabalhada no decorrer dos milênios. Então, que a gente possa ter essa fé, essa plena convicção, que a gente tenha coragem de se aceitar, de encarar as mazelas da nossa vida, que a gente tenha coragem de tratar as nossas doenças conforme os desígnios médicos, que nós possamos ter a alegria de viver, convidar essa alegria aos poucos, seja através do convívio com animais, com plantas, seja através de uma terapia, que a gente se responsabilize sobre nós, os nossos atos, que a gente busque solução para a nossa vida, que a gente vá atrás, que a gente peça ajuda, porque viver sempre vai valer a pena. Estar aqui reencarnado na Terra é uma bênção. Nós não temos consciência de quanto tempo nós ficamos na fila da reencarnação, de quanto tempo, de qual o nível de trabalho que a espiritualidade teve para permitir que a gente reencarnasse, que a gente estivesse naquela família, com aqueles familiares. Pode ser que nós rogamos a Jesus de joelhos, este problema que nos afeta agora, essa preocupação que nos desafia. E aí é que está a nossa prova maior, a prova da nossa coragem moral, que independente do que nos aconteça, que a gente possa ter essa fé no futuro, que a gente possa, como Paulo de Tarso, em tudo dai graças, porque em tudo na misericórdia divina tem um porquê e um para quê. Que a gente possa ficar de pé, que a gente persista com fé. E indo na questão dos livros dos espíritos, é da questão 943, se alguém quiser ler, depois com propriedade todas as questões, até a 957. A gente vai trazer alguns pontos de algumas questões, para que a gente possa analisarmos em conjunto. É no parte 2, capítulo 1, no Penas e Gozos Terrestres, Desgosto da Vida e Suicídio. Questão 943, ela pede o seguinte, Allan Kardec pede aos espíritos: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes
com tanto quanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Trabalho. Eis o X da questão. Toda ocupação útil é trabalho. Seja limpar um lote, seja lavar uma louça, seja fazer uma palestra, seja trabalhar numa escola, no comércio, numa rua, tudo é trabalho. O trabalho nos dá sentido à nossa vida, porque o trabalho é servir, o trabalho é ser útil. Quando a gente tem tudo e a gente fica na ociosidade, a gente vai ficar com esse marasmo. Então, que a gente busque auxílio no trabalho, seja material, seja de caridade, seja um trabalho espiritual, que ele preencha os nossos dias. Seguindo, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. Indo à frente, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Lembrando que a gente está colocando somente alguns pontos do Livro dos Espíritos, que se você realmente quiser ler com propriedade, como eu disse, a leitura é fácil, é rápida, tem um PDF na internet, é só digitar Livro dos Espíritos, questões de 943 a 957, que você vai encontrar. E o conteúdo é pequeno, mas é muito profundo, realmente vale a pena. Indo à frente, o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma má ação é tão repreensível quanto o que é causado pelo desespero? O suicídio não se apaga pela falta, ao contrário, nisso há duas faltas e não apenas uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de sofrer-lhes as consequências. Muitas vezes uma pessoa escorrega, seja moralmente, seja fisicamente, e provoca um mal a ela mesma, a uma pessoa ou várias pessoas, e vê no suicídio como uma porta de fuga. Porém, perante as leis divinas, todo e qualquer erro é visto. Primeiro, o erro da maldade, que vai ter a sua reparação, e neste caso, um erro maior, que é o erro do suicídio, que também vai ter a sua consequência. Então, em vez de reparar um mal, como a questão fala, terá dois a reparar, e um sofrimento, às vezes muito longo pela frente. Que pensar daquele que tira a própria vida na espera de alcançar mais cedo uma melhor? Outra loucura. Retarda sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para terminar esta vida que cortou por uma falsa ideia. Ou seja, em vez de entrar no mundo melhor antes, ele vai retardar, vai ficar para trás, vai ter que voltar com as consequências do suicídio, reparando elas no corpo físico, porque o perispírito também é lesionado, e ele vai ficar para trás, tendo que voltar, refazer o caminho. É mais ou menos culpado aquele que se tira a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de raciocinar seu suicídio e não o faz instantaneamente, ou seja, aquele que pensa, que planeja, que deseja, que atrai o suicídio de forma física ou de obsessões espirituais tem mais culpa, porque ele teve tempo de raciocinar. Então, ouvi de uma grande amiga um ensinamento muito valioso. 5 minutos. Se você tem uma ideia suicida, pensa 5 minutos. Reflete, sai, vai dar uma volta no jardim, na rua, toma um copo de água, desconecta daquela energia e reflete mais 5 minutos. Pensa no sorriso daqueles que estão ao seu redor, na vida que se processa naquelas pessoas que você ama tanto. E em 5 minutos, você pode evitar uma tragédia de séculos. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Aqui a gente entende uma morte provocada. A eutanásia, por exemplo, eis a resposta dos espíritos amigos. Sempre se é culpado por não esperar o tempo firmado por Deus. Todos nós temos um tempo de vida. Todos nós devemos passar pelas provas e expiações. Necessário nos é
aceitar com resignação, para que a gente possa aprender o que aquilo está trazendo para nós de lição, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa crescer com isso. Que se a gente tem dor, que a gente possa encarar essas dores com fé. Às vezes, a morte está muito próxima. É os 5 minutos que falamos. Talvez 5 minutos a mais de paciência e resignação são necessários para que a vida se finde naturalmente. Então não há necessidade de tirá-la ela antes, não é mesmo? Os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las. Atinge seu objetivo? Eis a resposta, uma parte dela. O resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito duvidando de sua providência. Em outras palavras, é o seguinte: se o tempo do nosso ente querido se findou na existência terrestre, é por providência divina. Às vezes, quando é uma morte muito prematura, é um livramento que Deus dá àquele espírito para que ele não caia em erros futuros. E se nós, ou qualquer pessoa, vier a cometer, e a gente vai trazer um depoimento relacionado a isso, suicídio para reencontrar com essa pessoa, a gente vai ficar bem longe dela. Porque o suicídio, em vez de unir, ele repele, ele afasta. Né? Muitas vezes pode ser que o nosso ente querido esteja do nosso lado e a gente não tem condições espirituais, psicológicas de nem vê-lo, nem percebê-lo. E a gente vai ficar várias vidas procurando aquele ente querido, aquele ser amado. E a gente não vai ter o merecimento porque a gente não teve a coragem moral de suportar a providência divina na nossa vida e ter fé no futuro, de que a gente vai voltar sim a reencontrar esse membro tão amado e tão querido ao nosso coração. Porque lembremos que quem verdadeiramente ama jamais se separa. Que nós continuamos sendo pais e mães, rezando pelos nossos filhos desencarnados, estimulando eles a continuarem no plano espiritual, seguindo estudando, seguindo trabalhando, se reequilibrando e se recompondo para novas etapas evolutivas, seja para aguardar o nosso desencarne quando chegar a nossa vez, ou seja para que eles retornem ao seio de nossa família em algum outro personagem, reencarnando novamente. Eis a beleza da vida e a misericórdia divina, porque a vida continua. Então a gente necessita ter essa resignação e esse olhar mais ampliado sobre o desenlace físico e a separação temporária entre as pessoas que se amam. Finalizando aqui o Livro dos Espíritos, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito, ou seja, para quem se suicidou? As consequências do suicídio são muito diversas. Não são fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente. Outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Desapontamento, de que a vida continua, de que a fuga desses problemas que foi buscado através da porta do suicídio, ela não existe. Ao contrário, os problemas continuam esperando a resolução e essa resolução é nossa, porque se esse problema bateu à nossa porta, à nossa casa, ao nosso coração, significa que é nós que temos condições e oportunidades de resolver e principalmente de aprender com ele. Então aquele problema vai continuar, nós vamos ficar estacionados naquele ponto da nossa evolução e do nosso aprendizado. E além do mais, vamos ter as consequências do suicídio. As consequências são várias reencarnações, às vezes com mutilações físicas, às vezes com desequilíbrios mentais, em decorrência do ato, e isso leva muito tempo. Então, cada um depende da circunstância, cada um tem sua história, cada um tem o seu porquê, e a misericórdia divina é imensa, e Deus analisa individualmente cada caso. Eis mais uma misericórdia. E já adiantando, todos os suicidas são socorridos, cada um no seu tempo. Quando vence o seu fluido, que é gasto, que é a ligação do corpo perispiritual com o corpo físico,
todos são socorridos, todos têm a reparação dentro da lei divina. Mas Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Eis o que significa aquela resposta. A cada um segundo as suas obras. Então que a gente possa pensar em obras de vida, em obras de amor, em obras de caridade, em obras de justiça, em obras boas, para que a gente possa ter o nosso pagamento da mesma forma. Indo em frente. E aí, qual é a situação dos espíritos, melhor dizendo, suicidas, após o desenlace físico? No livro Céu e Inferno, parte 2. Capítulo 5, suicidas. Tem várias descrições, vários relatos de suicidas, tá? Vale a pena também vocês verem. A gente trouxe dois relatos desta parte do livro Céu e Inferno. Um deles é o pai e o com Cristo. É assim, em resumo, um pai que se suicidou para evitar que o filho único fosse para a guerra, tá? Ele estava sofrendo as consequências ao ato dele, era inerente. São Luís relata após a comunicação dele que este espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível, pois como o Kardec relata posteriormente, ele pode ter impedido ao filho o destino de que aquele filho necessitava cumprir, pois não se sabe se ele realmente morreria na guerra, pode ser que não, mas ele teria a oportunidade, estando como soldado na guerra, de aprender, é uma oportunidade de se adiantar, de evoluir. Ele iria estar em contato com muitas pessoas diferentes, com ideias diferentes, com seres diferentes. Isso adiantaria o progresso dele. Este pai estava naquele momento sofrendo as consequências daquele suicídio. Ele teve um abrandamento, que foi o amor paternal. Isso foi um abrandamento da pena dele, mas não significa que ele não terá reencarnações sucessivas para reparar no campo perispiritual esse suicídio. Não significa que ele não está tendo um sofrimento moral imenso. Ele está sim. Mesmo ele tendo aparentemente uma justificativa, ele tem o ato. E o filho, muito provavelmente, em posterior existência ou até naquela, ele vai necessitar fazer esse aprendizado. O aprendizado de se adiantar, o aprendizado de socorrer alguém, o aprendizado de defender alguém, aquele aprendizado precisa ser feito. Ou seja, aquele ato do suicídio apenas adiou o aprendizado do filho e trouxe ao pai consequências. É como São Luís disse, aquele pai está sofrendo por falta de confiança em Deus. Porque se a gente aceita as vicissitudes e as imposições da vida, porque a vida nos cobra, com calma, com resignação, a gente vai deixar o fluxo da vida e a lei divina se cumprir na nossa vida de forma natural. E nós vamos aprender com isso. E se nós realmente aprendermos, nós não necessitaremos retomar aquela lição. Porém, se nós não aprendermos, a vida nos trará fatos novamente semelhantes para que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente se adiante. Lá no livro Céu e Inferno, tem também um relato, é de uma mãe e seu filho. O resumo da história é o seguinte, o filho estava doente, um filho único também, a mãe amava muito, e esse filho veio a desencarnar, só que a mãe não se resignou daquela desencarnação dele. E ela cometeu um suicídio se enforcando, porque ela achava que o filho indo desencarnando, ela iria logo atrás. Então ela veio a se suicidar. Esse filho foi chamado alguns dias depois do desencarne e ele falou, ó triste mãe, né? Se não fosse o ato dela, eu seria um espírito feliz. Por quê? Porque aquela seria provavelmente a última provação que ele teria na Terra. Mas quando a gente ama, a gente não consegue deixar um ser amado para trás. Então ele não conseguia seguir, ele estava muito triste, muito abalado com a mãe. E a mãe também não teve a resignação, porque ela criou entre eles um véu impenetrável. Essas palavras que está no Céu e Inferno. Ele estava do lado dela e ela não conseguia vê-lo por causa do ato. E o filho ainda arremata falando assim, a prova lhe seria tão curta, a prova da separação temporária, se ela tivesse a resignação e a humildade de aceitar o que Deus impôs. Ou seja, o que o filho quis dizer?
que a vida daquela mãe não seria tão longa e que logo ela estaria perto do filho, que ela teria uma desencarnação de formas naturais, mas que esse suicídio separou os dois. E aí, então a espiritualidade faz uma oração com ela e coloca que dependia dela o arrependimento, para que ela pudesse abreviar ou adiar aquela união o mais rápido possível. Porque se ela se arrependesse daquele ato de suicídio que ela provocou, ela poderia começar a ter a reparação. Tendo a reparação, ela ia acelerar a reparação, ela iria se iluminar para poder estar com o filho, para poder ter direito de estar com o filho, sabe? Então, a gente faz refletir que nas piores situações que a gente passa na vida, e o desencarne de um filho, eu creio que seja a maior delas, mesmo nessas, Deus nos pede fé na vida, resignação e amor pelo nosso filho através da nossa oração, porque a gente continua cuidando dele, mas a resignação e a coragem de continuarmos seguindo em frente. No Livreto da Febre, um livreto online, se vocês quiserem, tem também um relato de uma mulher de 32 anos que, por ciúmes do marido, ela cometeu suicídio tomando veneno de formiga. Então, eu trouxe alguns trechos, porque o depoimento dela é emocionante, é muito detalhado. Então, a gente trouxe alguns pontos para que a gente possa refletir de como esta mulher ficou no plano espiritual após o ato do suicídio. Não admitia fosse encontrar a vida aqui, tão cheia de problemas, mais do que aí. Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia meu esposo e meu filho lamentando e gritava por socorro. Sentia as dores do corpo físico e ninguém me escutava. Atormentavam-me dores físicas e dores morais. Não via os benfeitores, pois estava ligada à terra. Houve um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Após muito tempo de oração e remorso, obtive socorro dos espíritos missionários. Eu fui ser tratada. Meu esposo se uniu à minha rival, a quem aprendi a amar, pois ela cuida de meu filho com muito amor. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Rogo a Deus nova existência na terra, para aonde terei duras provações e retomarei o ponto de evolução aonde estacionei, para consertar as consequências terríveis do erro que cometi. Este foi um espírito que sofreu muito tempo, que, como eu falei, todos os espíritos suicidas são socorridos. Todas as pessoas que cometeram suicídios são socorridas, mas que cada uma tem seu tempo. É como ela relata, quando a corda magnética cedeu, ou seja, quando o perispírito, o espírito não estava mais ligado ao corpo físico, porque o corpo físico ele tem um X, um quantum de energia para gastar. Se eu quebrei esse quantum ao meio, aquele tempo que eu tenho para quebrar, em muitos casos o espírito fica ligado ao corpo, em alguns casos vê o seu velório, vê a sua decomposição, sente, em alguns casos, ok? Não é em todos os casos. Ele fica muito materializado ainda. Num ponto do relato dela, ela fala que ela estava como se o perispírito dela era tão grosseiro quanto o corpo da terra, porque ela ainda era muito jovem quando ela cometeu suicídio. Então ela ficou muito tempo, mas ela foi socorrida, ela foi acolhida, os missionários, os servos de Maria acolheram ela, e ela está hoje reeducada, está ciente, aguardando uma reencarnação, lembrando que as reencarnações de suicidas às vezes são difíceis de serem conquistadas no coração de um futuro pai ou de uma futura mãe, porque muitas vezes esses suicidas ou eles vão ter uma vida breve, ou eles vão ter uma doença de alguma ordem. Tem um caso, inclusive, que o Chico relata, que o filho é cego, surdo, mudo, que ele não tem os braços e que os médicos recomendam que ele retirasse as duas pernas. E ela vai desesperada até o Chico. Aí o Chico fala assim, os espíritos amigos me dizem que esse espírito se suicidou nas últimas 10 encarnações e de que ele rogou a Jesus que fosse lhe retirada toda e qualquer possibilidade para que ele cometesse o suicídio novamente.
E ele está pensando, que ele não falava, não ouvia, não via, em se dirigir até o rio próximo da casa dela e cometer suicídio novamente. Então, vai ser pedido a ela que faça o que os médicos lhe pedem, que realmente a recomendação de amputar as pernas sejam feitas. Por quê? Porque isso é uma misericórdia divina. Imaginemos a situação dessa mãe, deste filho, né, totalmente imobilizada após a retirada das pernas, enquanto a gente vê aquilo como um mal, como uma coisa muito difícil. O espírito dentro daquele corpo está vibrando de alegria, está agradecendo a Deus, porque estão tirando dele a possibilidade de cometer novamente suicídio. Para que depois dessa reencarnação, que muito provavelmente será breve, porque o corpo físico dele não tinha, que foi breve, melhor dizendo, não tinha condições de acoplar aquele espírito por muito tempo, ele pudesse reiniciar a caminhada espiritual dele. Aí sim, mais consciente da valorização da vida, mais grato a Jesus por ter socorrido ele. Olha só, socorrido ele retirando as pernas. Veja como o socorro sempre se faz presente. Às vezes não da forma que a gente acha, mas Deus sempre socorre da forma que nós necessitamos, da forma que nós pedimos, da forma que nós merecemos e da forma que a gente realmente necessita. Indo em frente. E esses suicidas, aonde se encontram? Aonde vivem no plano espiritual? E eu recomendo a vocês esse compêndio, Memórias de um Suicídio. Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Em Memórias de um Suicida, ela relata o Vale dos Suicidas, em que eu vou trazer para vocês apenas um trechinho. E eu peço a vocês muito amor por todos os espíritos que lá se encontram, muita misericórdia saindo do coração de vocês. Porque realmente não é um lugar legal, não é um lugar que a gente queira frequentar. Vamos lá? O que é o Vale dos Suicidas? Aprisionamento em região do mundo invisível, composto de vales profundos. Espíritos que foram homens dementados pelos sofrimentos que o martirizavam. Paisagem aflitiva. Não havia paz, era a dor que consolava. Não há sol, não há luz, o que há é choro e ranger de dentes. Do réprobo a se acusar, a cada novo embate da mente flagelada pelas recordações penosas. Há o desapontamento, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo, a despeito de se haver arrojado na morte. Aqui foi só um brevíssimo relato, mas o livro vale a pena. O livro relata a história de Camilo, a forma que ele cometeu o suicídio, relata os companheiros que ele encontrou no Vale dos Suicidas, o sofrimento que eles tiveram, muitas vezes, muitos deles alucinados, porque pela repetição da mesma cena, que é a cena do suicídio, que ficou preso. Porque estão naquela região, pela criação mental, magnetismo e por misericórdia divina, eles estão lá para, eu vou usar uma palavra que não seria adequada, mas ela é entendível, para queimar o fluido vital que lhes resta, para que eles aprendam pelo sofrimento a obter o arrependimento, se elevar em oração e pedir a misericórdia de Deus. Aí eles vão ser socorridos, Maria vai enviar os seus servos, eles vão ser levados aos hospitais de Maria, aos educandários, eles vão ter a oportunidade, como é relatado no livro e é lindo, de eles estudarem novamente, de eles aprenderem as leis morais, de eles se educarem moralmente, de eles planejarem uma nova reencarnação. Seguida sim, de muitas reparações, seguida sim, de muitas expiações e de muitas provações, mas essas reencarnações são misericórdia divina devido ao ato do suicídio. Às vezes a gente tem tantos problemas que nos assolam aqui na Terra, mas a gente esquece que talvez este problema é a solução para o nosso espírito imortal, porque aqui na Terra tudo vai passar, tudo vai se resolver. O que importa é o nosso aprendizado para o nosso espírito imortal. E a gente pediu aquele problema, a gente planejou isso com a equipe de reencarnação, para que a gente estivesse naquela cidade, com aquelas pessoas, inserido naquelas situações, a fim de que a gente fosse provado de que a gente já tem capacidade e coragem moral para não cairmos novamente no ato do suicídio. E eu falo não cairmos porque quem somos nós para julgar?
Graças a Deus nós temos o esquecimento. Quem diz que um de nós já não cometeu suicídio? Uma vez ou mais? Então não julguemos, mas amemos a todos os irmãos nossos que caíram nessa falta. Amemos a nós se a gente tem uma leve intuição sobre. Nos perdoemos e sigamos em frente, sempre com coragem moral. A gente não pode voltar atrás e fazer de outra forma, mas a partir desse ponto a gente pode fazer diferente. A partir de hoje a gente pode fazer diferente. A partir de agora a gente pode olhar para os nossos problemas de forma diferente. Abençoar cada desafio e agarrar ele. Como diz Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, pôr a nossa dor no colo e pedir o que vem me ensinar, amiga. E deixar que ela nos ensine, sabe? E enfrentar com muita fé, para que a gente possa vencer a nós mesmos. Porque a nossa maior batalha aqui na Terra não é o outro, não é o mundo, não são as pessoas, não são os políticos. É a nossa batalha interior. É aquilo que a gente ainda traz de mazela, aquilo que a gente ainda pode se prejudicar ou prejudicar o outro. Então, a vitória maior é sobre nós mesmos. E lembremos, a gente nunca está sozinho. Cada um de nós tem o seu anjo de guarda. Jesus está esperando a gente pedir. Jesus, misericórdia. Maria está de braços e de coração aberto, aguardando a nossa oração com fé, a nossa resignação, o nosso arrependimento, que vai nos elevar para mais perto de Deus. Seguindo, como evitar? Como ajudar? Como se proteger de ideias suicidas? Primeiro, isso tudo que a gente vem falando, fé na vida, nos oferecer nós mesmos um sentido de viver. Olha só, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele nos fala que a vida tem um sentido a cada novo dia, a cada novo amanhecer, que os sentidos eles mudam com o tempo, mas que a gente sempre deve se pôr à disposição da vida para que nós possamos servir a vida e oferecer a nós, ao nosso coração, um sentido. O sentido de servir, o sentido de ajudar. Ele é um sobrevivente do campo de refugiado, que perdeu toda a família e que teve como sentido ser psicólogo, fundador da logoterapia, que dá a autorresponsabilidade à pessoa para que ela tenha esse sentido, para que ela se veja, se conheça. Eis uma boa leitura. Boas leituras são um sentido. Ajudar um amigo, ajudar um conhecido, ajudar alguém. Ajudar um animal, uma planta, eis outros sentidos. Ler uma página de um livro edificante, talvez hoje o sentido da nossa vida seja ajudar alguém, talvez amanhã seja a gente se ajudar. O sentido da nossa vida talvez seja cuidar do nosso corpo físico, o sentido da nossa vida talvez seja cuidar do nosso corpo mental, através das leituras, dos exercícios, oração. Eis outra forma de evitar. Orar com fé não é orar longamente, é orar com o coração, é se religar a Deus com convicção, falar assim, Deus, me ajuda aqui, Jesus, me dá a mão aqui. Pedir ajuda a um amigo, desabafar com um amigo, rever as nossas decisões, redirecionar a nossa vida sempre que for necessário. Visitar alguém, agora na pandemia a gente não pode, mas quando for liberado e tiver a possibilidade de visitar um hospital, um asilo, faça isso. Neste momento a gente não tem a possibilidade física, mas a gente sempre tem a possibilidade mental e emocional de fazer uma oração dirigida às pessoas que se encontram habitando nesse local. A gente pode sim enviar um alimento para alguém, a gente pode sim ir no médico, a gente pode sim fazer muita coisa, porque a caridade se faz por pensamentos, palavras e ações. Se não podemos fazer ação física nesse momento, façamos ela por pensamento, palavras e orações. E não esqueçamos de fazer de alguma forma uma ação, porque sempre é possível ajudar alguém. Se você tem um amigo que fala muito de suicídio, que tem muito desgosto pela vida, recomende um médico. Leve um psicólogo, um psiquiatra, ligue para algum familiar, sabe? Crie uma rede de apoio, esteja perto, porque quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Veja que se prevenir do suicídio, basta termos vontade de viver, vontade de seguirmos em frente, vontade de nos superarmos. Oração, ação, trabalho no bem. Eis a maior ferramenta de defesa contra o suicídio, o trabalho no bem.
no nosso bem, no bem do nosso próximo. Porque tudo isso vai também evitar as obsessões espirituais. Porque quando a gente começa a estudar a literatura espírita, a gente vê a quantidade de suicídios que foram provocados por obsessões espirituais. E a gente tem sim a nossa responsabilidade sobre. Então, quando a gente tem a couraça do bem, a gente tem luz no nosso coração, a gente tem luz em nós. Quer dizer que a gente vai ficar imune? Não, mas quer dizer que a gente vai estar sempre amparado e que essa luz vai iluminar e que aos poucos a gente perde a conexão com o nosso obsessor, ele vai seguindo para Jesus, a gente vai rezando por ele, porque isso também é caridade, em sua maior ação na prática, vai rezando com o coração, sabe? Vai pedindo perdão, vai pedindo a Jesus que possa acolhê-lo, assim como Jesus acolhe todos nós, porque ele é um irmão nosso, que talvez a gente tenha prejudicado, que talvez a gente tenha instigado para alguma coisa e que ele só não começou a trilhar o caminho do bem. Então, que nós possamos trilhar e ser exemplo para ele. Enfim, concluindo a nossa fala, e a misericórdia divina? Eu acho que nas entrelinhas de toda a fala foi falado sobre a misericórdia divina. Ela é para todos os espíritos, sem exceção. Para todos que estão na literatura, para todos que estão no Memória do Suicida, para os nossos familiares que vieram a se suicidar, porque todos são filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, estão sobre a misericórdia divina, estão sobre a custódia de Jesus Cristo e estão sobre o amparo de Maria de Nazaré, a responsável pelos suicidas da terra. Quem acolhe, quem ama, quem educa, quem coordena é Maria. Quando Judas traiu Jesus, Jesus acalmou-o nas zonas inferiores. Depois, ele pediu que a mãezinha dele socorresse Judas e que concedesse a ele a oportunidade da reencarnação. E assim Judas foi socorrido, teve reencarnações penosas sim, mas concluiu a sua caminhada aqui na Terra, tendo como última reencarnação a Santa Joana d'Arc, a guerreira francesa, e continua no plano espiritual, seguindo o seu caminho, trilhando junto a Jesus. Então a gente pegou esse exemplo maior de Judas, que geralmente ele é malhado, né? Então assim, o traidor de Jesus. Pensemos assim, se Judas, o traidor de Jesus, foi socorrido por Jesus, foi socorrido por Maria, reparou, se iluminou, se elevou e continua junto a Jesus, evangelizando espíritos, conduzindo almas para o bem, nós também somos. Porque como filhos de Deus, nós temos os mesmos direitos. Como filhos de Deus, somos amados tanto quanto Jesus é, Judas é, também nós somos. Deus nunca nos abandona. Deus sempre está conosco. Nós temos sempre o nosso anjo de guarda a quem a gente pode recorrer. Nós temos sempre espíritos amigos do nosso lado. Mas, acima de tudo, necessário nos faz termos coragem moral para aceitarmos as vicissitudes da vida, termos fé, de irmos atrás dos nossos sentidos de vida diariamente, se for necessário, de viver, porque viver vale a pena, porque viver é evoluir, é amar, é se elevar para Deus, seja pelo amor ou seja pela dor. A vida, ela tem duas pedagogas, o amor e a dor. Qualquer um deles. Pois como Maria nos ensinou, tudo passa. Todas as dores passam, só Deus não passa. E a vida não passa, porque a vida é eterna. Porque a vida se processa sempre nos dois planos da vida, porque as reencarnações são sucessivas e amigas umas das outras. Resumindo, calma em tudo, resignação nas vicissitudes e nas frustrações da vida. Fé, porque a fé é o remédio certo para todos os males, para todas as dores. A fé, acreditar de que nós vamos superar, de que aquilo passa, a crer que aquilo é necessário para a nossa evolução, aprendermos e seguirmos com coragem, muita coragem, sempre de encararmos a nós mesmos, de encararmos a nossa vida como ela é, como ela se processa. Porque Deus está conosco, porque Jesus nos ampara, porque Maria sempre nos acolhe. E é com esse acolhimento de Maria que eu encerro a minha fala de hoje e convido mais uma vez a todos para encerrarmos com uma prece. Se você se sentir bem,
feche os seus olhos. Imagine o seu anjo de guarda ao seu lado, segurando no seu ombro. Imagine ele recompondo, reconstituindo as energias físicas, mentais e morais que se fazem necessárias serem recompostas na sua vida neste momento. Imagine Maria derramando sobre cada um de vocês pétalas de rosas que penetram energeticamente no corpo físico, restaurando o mesmo, no corpo mental, dando pensamentos positivos. Sintam a paz, sintam a vibração deste passe espiritual que vocês recebem neste momento e agradeçamos com o coração convicto de que tudo passa, que a vida continua. Agradeçamos a Jesus todas as vicissitudes, todas as dores, todas as tribulações, todas as injustiças, todas as frustrações. Por favor, Mestre amado Jesus, nos dê a consciência do que e para que cada uma delas se encontra em nossa vida. Nos ampare, nos conduza, Senhor, pelos seus braços, se for necessário. Nos dê o direcionamento sempre para a sua luz e para o seu amor. Nos dê, Senhor Jesus, a sua doce presença, a certeza de que sempre está conosco. Nos acolhe, mãezinha, acolhe as nossas dores, cuida dos nossos amores, aonde estiverem, e derrama sobre nós, mais uma vez, para o acalma e o acalento do nosso coração, essa chuva de pétalas de rosas brancas. Muito obrigado, anjo de guarda, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Maria, pela sua presença. Cuide de nós, seus filhos amados, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Gratidão, um excelente domingo, muita luz, muita fé, muita paz no coração de cada um de vocês. Até a próxima vez.